Na reunião da Câmara Municipal desta segunda-feira, 3 de dezembro, diversos assuntos que interessam à sociedade foram discutidos pelos parlamentares. Houve uma discussão acirrada sobre a questão do pagamento dos professores que está em atraso no município de Brasília de Minas. Teve também nessa noite, aqui na Câmara Municipal, a apresentação de um decreto do prefeito municipal que limita alguns serviços do setor público de hoje, dia 3 de dezembro, até o dia 7 deste mês. Nós vamos acompanhar agora na TV Acontece. Estou ao lado do presidente da Câmara, vereador Elias Raposo, que vai falar para a gente sobre essa reunião de hoje. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Nós queremos dizer que essa casa é um lugar democrático, é a casa do povo e que, conforme a resolução, dá direito ao cidadão, quando é de interesse comunitário, usar a tribuna para esclarecimentos do assunto que refere à sua solicitação. Então, mais uma vez, nós comprovamos, demonstramos o sentido democrático dessa casa, amparado pela legalidade e amparado também pela dedicação e empenho da mesa diretora, como também dos demais vereadores com assento nessa Casa Legislativa. Fala um pouco para a gente sobre esse decreto que foi enviado pelo Poder Executivo aqui para a Câmara Municipal com relação a uma paralisação parcial aí do setor público. Como é de conhecimento da população de Minas Gerais, todas as movimentações dos municípios através das suas entidades representativas, como a AMANS, como a AMM e os demais municípios que estão sendo prejudicados com a não repasse da verba para os municípios. Então, todas as prefeituras que estão em dificuldades tomaram essa decisão para que sensibilize o poder público estadual, como também o Ministério Público, o Ministério da Justiça e todos os envolvidos, os políticos também que representam o povo, os deputados federais, estaduais e todas as autoridades competentes para que tenham sensibilidade e que recorram para que os municípios recebam as verbas necessárias para que continue administrando e servindo a população. Eu estou aqui com a presidente do Sindserv, Maria Geralda Ribeiro Lima, que usou a tribuna livre na Câmara nessa noite com relação a essa questão do pagamento dos professores. Vem gerando bastante discussão aqui na Câmara e você, de acordo com a fala de um vereador, né, presidente, pediu o uso da tribuna livre nessa noite. Por quê? Sim, porque na última segunda-feira eu não compareci à Câmara para assistir a reunião, mas ouvindo pelo rádio, eu vi o vereador Ivânio falar que estava indignado com a minha pessoa, né, presidente do sindicato, porque falei inverdades na reunião aqui com os funcionários, assembleia convocada pelos servidores. Na verdade, não houve, eu não trouxe aqui uma proposta do prefeito, eu trouxe uma resposta a um ofício que foi mandado pelo sindicato a pedido dos servidores para que ele informasse quando seria pago o restante do pagamento de setembro que estava sendo que a prefeitura não tinha pagado e que era no valor de 60% do valor do salário dos funcionários. Aí eu li o ofício que ele mandou falando que seria pago o restante do pagamento de setembro no dia 9 e que posteriormente que ele ia fazer um levantamento para saber o que poderia ser feito para pagar o salário de outubro. Nisso, o vereador Ivânio estava na Câmara nesse dia e, através de alguns servidores, pediu para falar. Eu falei que não era a hora do vereador falar, porque eu não quero que isso se torne uma politicagem, que usa isso politicamente, que nós, pelo menos enquanto o sindicato estiver à frente das negociações. Eu estou com o vereador Ivânio Damião, que após a tribuna livre usada pela presidente do Sindserv, ele voltou à tribuna aqui na Câmara Municipal para discutir algumas questões relacionadas a esse atraso do pagamento dos professores. O que de fato que você discutiu aqui nessa casa nessa noite que merece uma reflexão sobre esse atraso, Ivânio? Na verdade, a Maria Geralda, que é a presidente do sindicato, ela pediu a tribuna livre, segundo ela, foi para dar respostas em um comentário que eu fiz na semana passada a respeito do pagamento dos professores.
Eu disse e continuo falando que eu estou achando o sindicato muito omisso, principalmente em questão de correr atrás dos direitos dos professores. Porque a mesma presidente do sindicato, que ela é presidente aqui, ela é presidente do UBAI também, dos profissionais do UBAI. Ela entrou com várias ações do Ministério Público a favor dos funcionários do UBAI. Então, como que ela entra a favor dos funcionários de UBAI no Ministério Público aqui e não deixa de entrar a favor dos funcionários de Brasília e de Minas? Eu estou achando errado. E é muito você chegar a ouvir proposta, só que está faltando o objetivo principal, que é resolver a situação dos professores. O prefeito mandou hoje para a Câmara Municipal que decreto de paralisação parcial, de alguns serviços da Prefeitura Municipal. O que você tem a dizer sobre esse decreto? Fernando, é um decreto que quase todas as cidades do Estado estão aderindo. Só que o prefeito fala aqui que o Estado deve 15 milhões. Só que esses 15 milhões, esses déficits, não é só no governo do governo de Elcio, não. Isso vem arrastando de governos anteriores também. Então você não pode colocar um montante de 15 milhões, jogar a responsabilidade, o não pagamento dos professores através do governo de Estado. Quando o vereador Ivani falou que eu não vou... Por que eu não entrei com a ação, que eu entrei para o UBAI, e o UBAI foi outro caso. Eu entrei com a ação para o UBAI, foi por erros cometidos pela Prefeitura e não houve a negociação. Inclusive, a gente tem documentos procurando o município de UBAI, o prefeito, os vereadores, para tentar uma negociação e não houve. Por isso, entramos com as ações e ganhamos. Agora, com a nova reforma trabalhista, se a gente entrar com a ação, reivindicando direito trabalhista e perder, quem paga é quem entrou com a ação. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nós só entramos com a ação depois de passar pelos trâmites legais, sob a orientação da nossa assessora jurídica. Os professores estiveram lá com ela informou isso, perguntou se eles queriam mesmo que o sindicato estivesse à frente das negociações junto com a comissão que foi formada. Eles falaram que sim, por isso a gente está junto. Mas, se isso transformar, eu repito, em uma questão política, o sindicato sai fora. Eu estou aqui com a professora Delane de Matos Gonzaga, que esteve aqui na reunião da Câmara nesta noite, juntamente com outros servidores da educação, para discutir a questão do atraso do pagamento dos servidores da educação aqui no município de Brasília e de Minas. Como que está essa questão, Delane? Nós, servidores do município de Brasília e de Minas, da educação, estamos com 60 dias de salário atrasado, o mês de outubro e o mês de novembro. E nós queremos lembrar à população que não há dúvida sobre o que diz a lei e a Constituição. O pagamento de salários na data aprazada trata-se de direito fundamental e indispensável do trabalhador. É questão que afeta sua própria dignidade. A maioria de nós não dispusemos de outra fonte. Nós precisamos do nosso salário para nos mantermos. Quando esse prefeito atual assumiu e ele não contou com a crise que era iminente, e quando houve verba disponível ou opulência, ele não fez, não preocupou com reservas e nos deixou nessa situação. Simplesmente explica para a população que é falta de verbas, o que a gente sabe que não é só assim, que outras medidas podem ser tomadas e nós queremos saber quais são as medidas que o prefeito vai tomar ou está tomando para nos amparar. Aqui em frente à Prefeitura Municipal de Brasília e de Minas foi colocada uma faixa em protesto ao governo do estado. Nós entrevistamos o prefeito Elison e ele disse que o atraso do pagamento dos professores vem ocorrendo exatamente pelo atraso dos repasses do governo do estado de Minas Gerais ao município. Na verdade, esse decreto é um decreto do dia 2 de outubro, né? É um decreto desde o mês de outubro, porque a gente já vinha com uma preocupação muito grande em relação a todos os atrasos do governo do estado de Minas Gerais, com os repasses obrigatórios para o município de Brasília de Minas e de todos os municípios do estado de Minas Gerais. Então, a gente já vinha se planejando, se preparando
para poder enfrentar uma situação de fato, muita defasagem financeira, muita falta de recurso financeiro, tendo em vista que o Estado de Minas Gerais não tem pagado aos municípios do Estado, como um todo, aquilo que é repasse obrigatório, como, por exemplo, recursos referentes ao Fundeb, recursos referentes ao ICMS. Então, são transferências, inclusive, constitucionais obrigatórias que o Estado de Minas Gerais não vem repassando. Então, nós fizemos esse decreto no dia 2 de outubro, e de lá para cá, diversos outros municípios também fizeram decretos semelhantes. Depois que a gente fez, alguns municípios se reuniram na AMANS, no CIMANS, e outras instituições AMM representativas dos municípios do Estado de Minas Gerais seguiram o mesmo caminho, porque já sentiam que seria muito complicado encerrar o ano tranquilo do ponto de vista financeiro. A situação já estava grave e a expectativa era que, com o final de governo, um governo que já tinha perdido as eleições, ficaria ainda muito mais complicado. Então, nós tomamos providências. Nós enxugamos o nosso quadro de pessoal. Infelizmente, tivemos que realizar demissões de funcionários e reduzir diversas outras despesas. Então, esse decreto, basicamente, ele limita as despesas, os gastos do município. Prefeito, o que o senhor tem a dizer com relação ao atraso do pagamento dos professores, que foi bastante discutido também na Câmara Municipal na noite de ontem? Fernando, desde o mês de abril deste ano que o Estado vem repassando com irregularidade os recursos referentes ao Fundeb, ou seja, os recursos da educação básica, recursos que a gente usa para pagar professor. Nós priorizamos a educação, priorizamos os professores, nós tiramos do nosso caixa próprio mais de R$1 milhão para pagar os professores em todo esse período, tentando fazer com que esse atraso ele não ocorresse. Infelizmente, chega uma hora que o dinheiro acaba, um lugar que você só tira, e de onde você espera, de onde que o Estado nos deve, de onde é obrigação dele repassar, não tem repassado, é óbvio que chega uma hora que não é possível mais manter esse pagamento. Municípios como Montes Claros, diversos outros municípios do Estado de Minas Gerais, muitos que já ainda não atrasaram o pagamento, já informaram que vão atrasar salário dos professores. Então, essa não é uma situação pontual de Brasília e de Minas, é uma crise crônica do Estado de Minas Gerais, muito séria, que afeta todo o Estado, certamente quase todos os municípios grandes. Montes Claros já anunciou na televisão que não vai pagar professor esse mês. Então, isso é muito grave. E, infelizmente, todos os municípios mineiros estão sendo penalizados pela falta de recursos do Estado, pela falta de capacidade do governo do Estado de Minas Gerais em ter as suas contas equilibradas e manter as transferências obrigatórias para os municípios. Então, dessa forma, quem acaba pagando é quem está na ponta. É a população, que depende da prestação desse serviço, que depende da escola pública, são os professores, são os trabalhadores da educação básica, que dependem desses recursos, e, claro, os municípios, de maneira geral, que, como nós, aqui no caso de Brasília e de Minas, nós tivemos que tirar mais de R$1 milhão que nós poderíamos investir em qualquer outra área para manter o salário dos professores em dia, e mesmo assim não foi possível manter. Então, isso é de fato muito sério, isso é de fato muito grave, e é por isso que nós, municípios de Brasília e de Minas, junto com diversos outros municípios do Estado de Minas Gerais, estamos protestando contra essa situação gravíssima que o Estado de Minas Gerais está fazendo os seus municípios passar. Prefeito, em entrevista à nossa reportagem, um vereador disse que o montante que o Estado deve para o município, que são aí milhões de reais, não seria uma dívida só dessa gestão, que é uma dívida de acúmulo de muitos anos, e que isso não impactaria tão forte assim no município como está impactando. O que o senhor tem a dizer sobre essa declaração? Tem vereador, na verdade um vereador específico aqui no nosso município, que não faz questão nenhuma de entender de nada de gestão pública. Então, falar, até papagaio fala, né? Então, as palavras são lançadas ao vento.
mas, na verdade, o que está acontecendo nesse momento no estado de Minas Gerais jamais aconteceu na história. Nenhum prefeito passou pelo que nós estamos passando nesse momento. Então, essa é uma realidade inusitada, peculiar, que jamais aconteceu em nenhum outro momento na história do município de Brasília e de Minas. Jamais o município ficou com atraso de ICMS. Jamais o município ficou com atraso de Fundeb. Então, o que os prefeitos, o que os municípios, o que a população de Minas Gerais está vivendo hoje é algo inusitado, que jamais aconteceu, e que nós esperamos que o próximo governo tenha a capacidade de tirar o estado de Minas Gerais da situação em que ele foi deixado agora. Uma professora deu uma declaração de que o município de Brasília e de Minas não teria se preocupado em fazer um caixa diante da crise iminente. O que o senhor tem a dizer sobre essa declaração também? Fernando, nós não só fizemos um caixa, como nós retiramos mais de R$1 milhão do nosso recurso próprio, do nosso caixa, para tentar honrar com os salários dos professores. Se fosse depender do Estado de Minas Gerais, desde o mês de abril que os professores estariam sem salário. Então, se os professores receberam até então, foi graças ao nosso esforço, foi graças à nossa capacidade de gestão e graças ao nosso sacrifício.